E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, é um texto que você conhece. Talvez você já tenha ouvido diversas mensagens baseadas nesse texto. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Quem encontrou pode dizer um amém? A gente ainda está em clima de início de ano, né? 2026, mês de janeiro. Então tem muita gente que ainda está em clima de início de ano. Muita gente que ainda está de férias, está aproveitando aí os últimos momentos das férias. E pensando nisso, né, e orando a esse respeito. O Senhor me trouxe essa palavra que eu estava ministrando hoje pela manhã e quero compartilhar com você agora à noite novamente. Todos nós, em algum momento da nossa vida, né, já passamos ou estamos passando por momentos de dificuldade, adversidade, problemas, porque todos nós temos sonhos, temos um alvo, temos um objetivo, temos um projeto e lutamos para conquistar, lutamos para alcançar alguma coisa, lutamos para atingir algum alvo, algum objetivo, seja na sua vida profissional, seja na sua vida emocional, seja na saúde, no corpo físico, seja em diversas áreas. Todos nós temos alvos e objetivos e por vezes enfrentamos desânimos, né? Rapaz, eu não vou conseguir, rapaz, não vai dar certo, rapaz, eu luto, parece que eu não saio do lugar. E todos nós passamos por algum momento como esse. Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não falou que a vida seria um mar de rosas. Ele não falou que quem o seguisse estaria garantido uma vida terrena de sombra e água fresca. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, baseada nesse texto de 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 em diante. Você que pode acompanhar comigo a leitura. 2 Reis, capítulo 4, verso 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência, uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Repete comigo: santo homem de Deus. Isso. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Desse modo, sempre que ele passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nesse quarto. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto, deitou-se para descansar um pouco e mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que eu vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor
dessa mulher? Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e o seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama-a de novo. Geazi foi e chamou, e ela chegou até a porta. Eliseu lhe declarou: por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva. Você pode dizer isso comigo? Não iludas a tua serva. Isso. Ela disse: não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Versículo 17. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, e no ano seguinte, no tempo certo, e no ano seguinte, no tempo certo. Eu vou dizer mais uma vez: e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Só até aqui. A história é longa, mas eu vou parar por aqui. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre não enterre seus sonhos. Você pode ser um profeta de Deus para essa pessoa que está do seu lado, dizer isso para ela? Você pode falar isso para ela nessa noite? Eu só vou incomodar você só dessa vez, eu acho. Só dessa vez. Diga para ele ou para ela aí: não enterre os seus sonhos. Isso, fala para a pessoa que está à sua direita, fala para a pessoa que está à sua esquerda, incomoda ele só dessa vez, diga para ele ou para ela aí: não enterre os seus sonhos. Você não saiu de casa à toa, você não veio aqui cumprir um ritual, você não veio para um show, para um espetáculo. Eu coloco uma palavra, aquela palavra que Deus colocou no meu coração, eu dispenso essa palavra para o seu coração nessa noite: não enterre os seus sonhos. Eu não sei de que forma e de que maneira você entrou aqui nessa noite, eu não sei de que forma e que maneira você começou o seu ano de 2026, mas eu tenho uma palavra do céu para você: não enterre os seus sonhos. Nenhum sonho que Deus permitiu você sonhar, Ele não seja capaz de realizar. Tudo aquilo que Deus plantou no seu coração é porque Deus pode fazer acontecer. Talvez não no seu tempo, talvez não no seu jeito, talvez não da sua forma ou da sua maneira, porque conforme tem um tempo estabelecido por Deus, vai acontecer. Eu quero ser um profeta de Deus para você nessa noite, você que está aqui, para você que acredita e para você que recebe essa palavra. Se você não acredita, não tem problema, fica do jeito que está. Se você não recebe, não tem problema, permanece do jeito que está. Mas para você que acredita e recebe, não enterre os seus sonhos. Deus ainda tem muita história para realizar na sua vida. Não enterre os seus sonhos. Quando a gente olha o versículo 16, a gente vai ver que essa mulher, ela tinha exatamente feito isso. O que é, pastor? Enterrado os seus sonhos. Sim, pastor, é o que me diz, é o que me mostra, é o que pode se ler do texto. Porque é uma pessoa que recebe uma palavra profética de um homem de Deus, que ela reconhece ser um homem de Deus, e quando ela recebe aquela palavra, ela diz: não me engana, não me ilude, não mintas a tua serva. Talvez na sua versão está escrito isso: não mintas a tua serva. É sinal de que ela já havia esperado aquilo há muito tempo. É sinal de que aquela oração ela já havia feito há muito tempo. Pastor, mas isso não está no texto. Não está explícito no texto, mas está implícito no texto. É verdade, porque ao receber uma palavra de bênção, uma palavra profética, ela diz: não mente para mim, não me engane, não me iluda. É sinal de que essa mulher passou um bom tempo orando exatamente para aquilo que Eliseu estava declarando. Por quê, pastor? Porque existem orações que nós insistimos em fazer e parece que Deus insiste em não atender. Acontece com mais alguém aqui ou só comigo isso? Obrigado, fica comigo até o final para eu não me sentir sozinho. Existem orações que nós
insistimos em fazer. Eu vou falar por mim, existe oração que eu insisto em fazer, e parece que essas orações especificamente, Deus insiste em não cumprir, não realizar. Eu simplesmente não realizo. Isso cansa, e isso entristece, isso desanima, isso rouba a nossa fé. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Eu estou em cima do altar, eu não posso mentir. Parece que isso vem minar nossa fé, mas eu tenho orado por isso há tanto tempo. Eu tenho orado por isso há tantos anos, e quando ela recebe aquela palavra, ela fala: não mente para mim. Não vamos tocar nesse assunto. Não vamos falar sobre isso. Eu não fiz esse quarto esperando receber alguma coisa de você. Foi isso que ela falou no versículo anterior, quando Eliseu pergunta para ela: você quer que eu faça alguma coisa por você, ao rei? Você quer que eu fale junto ao comandante do exército por você? Ela diz: não, eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo. No primeiro versículo que nós lemos, no versículo 8, diz que ela era uma mulher rica de posses. Ela não fez aquilo por um interesse, ela não fez aquilo esperando algo em troca, ela não fez aquilo esperando fazer como uma moeda de troca. Eu vou atrair ele para cá, mas esperando que ele libere uma palavra. Ela não fez isso, ela foi bem clara: não preciso disso. O que eu vejo na história dessa mulher é que ela estava sem esperança, sem expectativa a mais. Geazi fez essa leitura. Geazi, o discípulo de Eliseu, o servo de Eliseu, Geazi fez essa leitura. Quando Eliseu pergunta: será que a gente pode fazer alguma coisa por ela? Será que tem alguma coisa que a gente pode ajudar? Geazi fala: ela não tem filho, e o seu marido é velho, é avançado em idade. Nada contra os velhos, nada contra. Hoje em dia a gente tem de tudo aí. Vai na farmácia, compra um remédio, resolve o teu problema e vai para dentro. É porque Geazi acho que não sabia da história de Abraão, sabia sim. Mas ele falou: ela não tem filho, e o moço aí já passou do tempo de dar filho. Mas ela não fez nada, esperando nada em troca. E quando ela recebe aquela palavra, a leitura que eu faço é que ela já está sem esperança, já está desanimada. Talvez ela tenha pensado assim: o tempo já passou, o tempo que eu esperava por isso, o tempo que eu aguardava isso, o tempo que eu desejava isso, ansiosamente, passou. Não me engana, não. Mas o versículo que nós lemos diz que no ano seguinte, no tempo certo, no ano seguinte, no tempo certo, diga comigo: no tempo certo. Diga mais forte: no tempo certo. Para você que está aqui, que acredita nessa palavra, fala comigo: no tempo certo. No ano seguinte, no tempo certo, ela deu à luz a um filho. Ei, querido, deixa eu falar para você. Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você que entrou aqui nessa noite. Existem coisas que não vai acontecer do seu jeito, existem coisas que não vai acontecer da sua maneira, existem coisas que não vai acontecer na data que você estipulou para Deus. Deus até essa data, Deus até esse mês, Deus até esse ano. Existem coisas que não vão acontecer no tempo que você determinou para Deus, porque Ele continua sendo dono de todas as coisas. Mas no tempo certo vai acontecer. No tempo certo a porta vai abrir. No tempo certo o milagre vai chegar. No tempo certo a resposta vai acontecer. No tempo certo o milagre vai te alcançar. Talvez essa palavra seja para uma pessoa que tem entrado aqui nessa noite, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em enterrar seus sonhos. Pastor, eu oro por isso há tanto tempo. Pastor, eu espero isso há tanto tempo. Pastor, eu clamava por isso há tanto tempo que eu já deixei. Ei, Deus quer falar para você nessa noite: não desista, continue orando, continue acreditando, porque no tempo certo, você vai gerar. No tempo certo, a porta vai se abrir. No tempo certo, o milagre vai acontecer.
acontecer. Eu tenho uma irmã que é membro dessa igreja aqui, que há 38 anos orava por um marido se converter. 39 anos, está aqui na nossa igreja, 39 anos. Isso quer dizer o quê? No tempo certo. Não é no teu tempo, não é no seu mês, não é no seu ano, mas no tempo certo. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Fala mais uma vez para essa pessoa que está do seu lado: não enterre seus sonhos. Não enterre seus sonhos, não. Vamos ver o que essa mulher fez para viver isso. Primeira coisa que eu vejo: essa mulher, ela tinha um discernimento espiritual fora do comum. Sério, pastor, sério. Primeiro ela observa Eliseu passando na sua cidade. Da onde Eliseu vivia, para onde Eliseu caminhava para o Monte Carmelo, provavelmente para a escola de profetas que existia no Monte Carmelo. Naquela trajetória, naquele caminho que ele fazia sempre, ela começou a observar Eliseu. E ao observar Eliseu, ela começa a convidá-lo para uma refeição. Na minha versão diz que ela oferecia uma refeição com insistência. Ela insistia para que Eliseu fosse à sua casa fazer uma refeição. E quando Eliseu vai à sua casa fazer essa refeição, ela tem um discernimento. Ela percebe algo que nem mesmo o seu marido percebe. Pergunta para mim: o que, pastor? Ela percebe que existe algo nele diferenciado. Ela vira para o seu marido e diz: esse homem é um santo homem de Deus. Ela percebe algo diferente na vida daquele homem. Ela percebe observando ele passar. Ela percebe quando convida ele para sua casa. E todas as vezes que ele passa pela cidade, agora ele entra na sua casa para fazer uma refeição. Ele entra na sua casa para fazer uma refeição. E eles estão sempre ali convivendo um com o outro. E ela percebe discernimento. Ela percebe que existe algo diferente na vida daquele homem. Esse homem é um santo homem de Deus. A Bíblia também não é explícita em dizer qual era a tribo que ela pertencia, mas por dizer que Eliseu foi a Sunem. Naquela região de Sunem era a tribo de Issacar que habitava naquela região de Sunem. A tribo de Issacar era uma tribo que recebeu uma bênção do seu pai Jacó, e da bênção que Jacó derramou sobre Issacar falava sobre discernimento de tempo. 1 Crônicas capítulo 12 versículo 32, dos homens que se aproximavam do rei Davi, quando Davi estava se tornando o rei de Israel. A gente vai ver que os homens da tribo de Issacar, eles sabiam discernir o tempo e os momentos e as estações. Então, sobre o povo dessa tribo aqui, existia sim um espírito de discernimento. Por isso que ela consegue discernir quem era Eliseu. Eu vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. E ela decide: se esse homem é diferente, se esse homem carrega a presença de Deus, se esse homem representa Deus aqui nessa terra, toda vez que ele passar por essa cidade, ele vai ficar na minha casa. Ele não vai para uma pousada, ele não vai para um hotel, ele não vai para a casa da minha vizinha. Toda vez que ele passar por essa cidade, se ele tiver que descansar, ele vai descansar na minha casa. Você está me entendendo aqui nessa noite? O que ela fala para o marido? Vamos construir um quarto aqui em cima. Vamos botar uma cadeira, vamos botar uma cama, vamos botar uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, porque toda vez que ele passar por essa cidade, ele não vai ficar em nenhum outro lugar, ele vai ficar aqui na minha casa. Sabe o que isso quer dizer? Fala sobre as pessoas que têm prazer de andar com quem carrega a presença de Deus. Fala com pessoas que têm prazer de andar com pessoas que têm a presença de Deus no seu coração. Fala sobre vínculos e relacionamentos que você escolhe, que você decide manter perto de você. E aí eu pergunto para você, não falei nada disso de manhã, mas vou falar agora: qual é o tipo de pessoa que você se rodeia? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que influenciam e que você decide manter perto de você no seu dia a dia, durante a semana? Não é no domingo não, porque domingo é muito fácil, mas durante a semana, quem são as pessoas que estão à sua volta, que você mantém conversa, que você se relaciona?
Essa mulher, ela identificou algo no homem de Deus. Ela disse: se ele passar aqui nessa cidade, não existe nenhum outro lugar que ele vai ficar senão na minha casa. Eu vou construir aqui em cima aqui um quartinho. É simples, mas vai ter uma cama, vai ter uma mesa, vai ter uma cadeira e vai ter uma lamparina, para quando ele chegar aqui ele vai descansar na minha casa. Me assusta. Eu fico assustado com pessoas, com cristãos que não têm prazer nenhum em andar com pessoas cristãs. Me assusta pessoas cristãs que não têm prazer de se relacionar com pessoas de Deus. Eu vou falar para vocês, existem pastores que passam por aqui e que sempre eles comentam: meu amigo pastor Anderson, meu amigo pastor Anderson, minha amizade. Existem alguns dessas pessoas que eu escolhi, eu decidi, eu falei para ele: eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo. Não foram um, nem dois, nem três. Por quê? Porque eu preciso me relacionar com pessoas que carregam algo da parte de Deus. Eu tenho prazer em me relacionar com pessoas que são melhores do que eu, são mais crentes do que eu, tem mais unção do que eu. E assim essa mulher é. Se existe algum lugar que esse profeta ele vai descansar, vai ser na minha casa. Ela consegue discernir isso. Ela faz um quarto, coloca ali a cama, a mesa, a cadeira, a lamparina, e Eliseu está aqui. Diz: um dia, versículo 11, um dia Eliseu chegou ali na casa dela. Manda chamar essa sunamita. Manda chamar. O que é isso? É o momento em que o homem de Deus, que foi abençoado por aquilo que ela construiu, ele se sente constrangido em não fazer nada. E aqui eu aprendo uma lição. Que lição, pastor? Pergunta bem, que lição, pastor? Isso, eu gosto de fazer isso. É para a gente interagir, senão você dispersa. Eu aprendo uma lição. Porque não existe nada que você faz para um homem de Deus que você fica sem receber alguma coisa. Pode ser que você tenha feito para um aproveitador. Aí o aproveitador, meu filho, esquece. Não estou falando de aproveitador, estou falando de um homem de Deus. Não existe nada que você faça para um homem de Deus que você fica sem receber algo. Eliseu, certo dia, versículo 11, certo dia, Eliseu está lá no quarto descansando. E aí, reciprocidade. Eliseu se incomoda. Eliseu fica constrangido para que, rapaz, essa mulher teve esse gasto, fez isso para a gente, tem que ter alguma coisa que a gente vai fazer por ela. Chama ela. Quando ela chama: existe alguma coisa que eu posso fazer por você? A resposta dela: não tem nada, eu habito no meio do meu povo, não precisa falar com o rei, não precisa falar com o comandante, eu estou na minha casa, eu estou no meio do meu povo, está tudo bem. É como se ela tivesse dito: eu não fiz isso como moeda de troca, eu não fiz isso esperando nada da sua parte, eu fiz isso para abençoar você. Eliseu sai satisfeito? Não. Eliseu fica inconformado. Não, tem alguma coisa que a gente tem que fazer por essa mulher, tem alguma coisa que tem que fazer. Não é possível, Geazi, tem alguma coisa que a gente tem que fazer por essa mulher. Aí Geazi diz: ela não tem filho, marido está avançado de idade. Pronto, achei. Geazi chama ela de volta. Ela para na porta. Eliseu diz: daqui a um ano, no tempo da vida, você vai carregar nos seus braços um filho. Sabe por quê? Porque não existe nada que você possa construir para Deus que Deus fica te devendo alguma coisa. Não existe nada que você trabalhando, servindo no reino de Deus, Deus fique lhe devendo alguma coisa. Se você está servindo, se você está trabalhando, se você está na portaria, se você está servindo como obreiro, se você está servindo na garagem, se você está servindo no departamento infantil, se você está servindo no altar, onde você estiver servindo, não existe nada do que você pode fazer para Deus que Deus vai lhe dever alguma coisa. Se prepare, existe algo da parte de Deus, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que o homem não pode fazer, que o médico não pode fazer, que o juiz não pode fazer. Existe algo da parte de Deus preparado para a sua vida. O tempo passa, a mulher tem um filho, nasce a criança, e aí você pensa que a luta parou por aí. Oh, show, tudo maravilha, o mundo agora é outro. A criança cresce, desenvolve.
O desenrolar da história, que nós não lemos para a gente ganhar tempo. Desenrolar da história. Certo dia a criança está no campo trabalhando com o pai. Trabalhando com o pai, de repente a criança começa a reclamar de dor na cabeça. Minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo. Aí o pai faz o que todo pai sabe fazer nesse momento. Pergunta para mim de novo, o que é? Mandar o filho para a mãe, filho. Vai falar com a sua mãe. É ou não é verdade? Oxe, quando eu ia falar com meu pai que tinha me machucado, pai, machuquei, pai. Vai lá, meu filho, vai lá falar com a sua mãe. Vai lá, ela vai cuidar de você, ela vai limpar, vai fazer curativo. O pai faz igual, o pai é assim. Machucou? Vai lá que a mãe resolve. Vai lá. E aí ele vai para a mãe. Chega na mãe, a mãe recebe a criança. O menino já crescido, o menino reclamando de dor, coloca o menino nos seus braços, passa o tempo, nada muda, nada acontece. O que acontece? A criança morre. E aí, essa mulher vai me ensinar mais uma vez, que ela aprendeu que nem todo sonho se enterra, que nem tudo aquilo que você sonhou a vida toda, mesmo que tenha demorado a acontecer, que Deus fez na sua vida, Deus mudou a sua história, Deus mudou o seu casamento, Deus transformou a vida do seu filho. Ei, nem todo sonho você precisa enterrar, nem todo sonho se enterra. Ela pega aquele menino e ela leva para onde? Ela leva para o quarto que ela construiu. Ela não levou para o cemitério, ela não colocou na sala de casa para ser velado, ela levou para onde ela construiu o quarto. Diga comigo, se alguma coisa saiu do lugar, diga mais forte, se alguma coisa saiu do lugar. Só vou falar quando você me convencer. Diga mais forte, se alguma coisa saiu do lugar, é porque está na hora de você voltar para o seu quarto. É porque está no momento de você voltar para o quarto. Que quarto é esse? O quarto que o milagre acontece, o quarto que a resposta chega, o quarto de relacionamento com Deus. Quando Jesus vai dizer, ei, quando você for falar com seu pai, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu pai em secreto, porque o teu pai que te escuta em secreto, ele te recompensará. Então quando alguma coisa saiu do lugar, não fala no microfone, não vai para o Instagram, não vai para a internet, não põe na rede social, não precisa fazer escândalo. Vai para o seu quarto, fecha a sua porta, porque lá no quarto o milagre vai acontecer, essa história vai mudar, não vai ser o fim do seu sonho, não. Ela vai, ela coloca o menino no quarto, ela se vira para o marido nem sabia o que tinha acontecido. Ele liberou o menino sentindo dor de cabeça. De repente vem a mãe, eu preciso de ir num homem de Deus, eu preciso falar com um profeta. O marido sem saber de nada, mas hoje não é lua nova, hoje não é sábado, hoje não é festa nenhuma, você vai fazer o quê? Vai perturbar um homem? Não, eu preciso, libera aí, libera um jumento, libera uns servos aí para ir comigo até onde está o profeta, eu preciso. Mas o que aconteceu? Ela diz, vai tudo bem. Diga comigo, vai tudo bem. Diga mais forte, vai tudo bem. Você já imaginou uma mãe que acabou de perder um filho responder isso? Vai tudo bem. Você já imaginou um empresário acabar de receber a carta de falência, declarar vai tudo bem? Você já imaginou uma mãe ou um pai receber um diagnóstico de câncer de algum parente, de algum familiar, talvez de um filho, talvez do próprio marido, da própria esposa, e abrir a boca e dizer, ei, vai tudo bem? Você já imaginou um crente fazer isso? Pois foi o que essa mulher fez. Rapaz, se eu não tivesse nesse altar, eu ia falar, que mulher danada, filho. A mulher, o menino morreu no braço dela, ela subiu, colocou o menino no quarto de Eliseu, e quando ela pergunta para o marido, quando o marido pergunta para ela o que aconteceu, ela diz, tá tudo bem, só libera aquilo que eu pedi um jumento e um servo, eu preciso ir até o homem de Deus. Aquela mulher era uma mulher otimista, ela acreditava que o sonho dela não ia se perder naquele quarto. Ela acreditava que o seu sonho não seria enterrado naquele dia, naquele momento, daquela forma. Ela era otimista. Ela vira para o marido e diz, vai tudo bem. Você já viu a diferença de um otimista para um pessimista? O pessimista, quando acorda chovendo, ele diz, rapaz, hoje vai acontecer alguma desgraça. Por
porque está chovendo. Já viu a cidade do sol chover? Alguma desgraça vai acontecer hoje nessa cidade. Natal é a cidade do sol, pastor. Logo hoje que eu cheguei está chovendo. É ruim andar com pessoa pessimista, porque nada vai dar certo. E se alguma coisa der certo, ele fala assim: pode esperar, vai acontecer alguma coisa ruim daqui a pouco. Você já conhece alguém assim? Não levanta a mão não, que ele pode estar do seu lado. Vai que ele está aí. Se acontecer alguma coisa boa, ainda acha estranho. Rapaz, eu não sei não, estou desconfiado. Pode ser que aconteça alguma coisa ruim lá na frente. A pessoa pessimista é ruim, cara, é triste, você fica desanimado para baixo, está repreendido. Deixa eu contar para você uma história. A igreja inaugurou em dezembro de 2010 aqui. Eu vim do Rio para cá, na inauguração, servi como diácono aqui nessa igreja. E aí quando a igreja inaugurou, tinha pouco membro, tinha pouco obreiro, voluntário. A gente chegava mais cedo, o culto de um domingo começava 9h30 da manhã. A igreja inaugurou em dezembro. Em janeiro nós teríamos a nossa primeira ceia aqui. No primeiro domingo de manhã, a ceia ainda era local. Naquela noite caiu um temporal, gente, vocês não tem noção. Caiu um pé d'água, mais um temporal, a noite inteira chovendo, a madrugada inteira chovendo. O que aconteceu para você? Eu vou falar para vocês. Aqui nesse canto aqui é um duto de ar-condicionado. A calha em cima do telhado, ela acumulou água. O peso da água rompeu a tubulação, que rompeu essa parede, esse teto aqui de gesso. Isso aqui foi uma cachoeira, isso aqui virou uma cachoeira aqui de madrugada. A água espalhou aqui na frente do altar aqui, ó, tudo cheio d'água, até a terceira fileira ali cheia d'água, essa fileira aqui do meio até a segunda fileira, se eu não me engano, cheia d'água. A água chegando aqui nesse canto aqui, isso aqui estava uma piscina, gente. Isso aqui tava... A gente chegando cedo na igreja para receber os irmãos. E quando a gente chegou, a gente falou: rapaz do céu, como é que a gente vai fazer? Não vai dar para fazer culto, e os equipamentos vai queimar, e eu não sei o que, e parará, vamos ter que levar tudo lá para o outro lado, e vamos fazer o que vai acontecer, não sei. Na indefinição, eu fui lá dentro, peguei o balde que tinha, 2 baldes, dois rodos grandes que tinha, uns panos que tinha, juntei mais um irmão que chegou cedo, era um senhorzinho de idade, era o que tinha, juntou nós. Eu falei para ele assim: ó, o senhor fica aqui no meio, o senhor fica aqui nesse canto, o senhor empurra a água para frente, eu vou ficar ali na subida do banheiro, eu vou jogar água lá para dentro do banheiro. Só tinha nós dois dentro da igreja, 2 baldes, 2 vassouras, uma de pano. Daqui a pouco foi começando a chegar mais alguns irmãos. Irmão, ajuda aí, vai puxando essa água para cá. E a gente começamos a empurrar água, e nada da água acabar, e nada de secar o chão, e empurrar água, e a hora passando. Eu falei: Jesus, não vai dar certo, Jesus, tem misericórdia, Jesus, que água é essa? Parecia que a água estava brotando do chão da igreja. E aí começou a queimar as costas aqui, ó, essa posição de empurrar água, e começou a dar dor nas costas aqui, essa queimando, e eu esticava aqui. Eu falei assim: Jesus, me ajuda, me dá força. E eu olhava para o velhinho do lado, e o velhinho está lá. Eu olhava para o velho, eu não posso parar, Jesus. Se eu parar, eu vou passar vergonha, eu não posso parar. Eu continuei empurrando água e sentia dor, e eu esticava aqui. Toda vez que eu esticava assim, eu respirava, olhava para o velhinho estava: ô pastor, empurrando água. Eu falei assim: Jesus, me ajuda, porque se eu parar aqui eu vou passar vergonha. O velho não para de empurrar água, e eu se eu parar, falar que eu não aguento mais, eu vou ser envergonhado, humilhado aqui pelo mês de janeiro, por um senhor de idade. Não pode, Jesus, me ajuda. Enfim, o tempo foi passando, isso aqui ficou seco de uma forma que eu não conseguia entender. Secou tudo, a gente teve o culto, teve a ceia, foi uma maravilha, foi uma bênção. Depois de uns 2 ou 3 anos, 4, não me recordo, mas eu me lembro exatamente o lugar que eu estava, na cantina da igreja, apoiado naquela bancada. De repente vem o irmão João. Ô pastor, irmão João, já um senhorzinho de idade, era senhor de idade mesmo, não era senhor de idade com uns 60, 50 anos, não, era um senhor de idade. Todo respeito para quem tem 50 e 60. Eu estou chegando lá. Chega o irmão João: pastor, tudo bom, irmão João? Maravilha. Pastor, hoje a gente vê essa igreja assim bonita, né?
Cheio de gente, glória a Deus. Pastor, o senhor lembra daquela ceia, assim que a igreja inaugurou? Eu falei, lembro, irmão João, claro que eu lembro. Eu acho que a luta que eu e o senhor passou aqui, o senhor acha que eu não lembro? Ele, pois é, pastor, eu posso falar uma coisa para o senhor? Eu falo, pode, claro. Ele falou, pastor, naquele dia eu não estava aguentando mais empurrar água. E eu pensei comigo, miserável, por que você não falou logo? E a gente parava com aquilo, aquela loucura. Ele falou, pastor, eu não aguentava mais empurrar água. Dava uma dor nas pernas, dava uma dor nas costas, dava uma dor no braço. Mas toda vez que eu pensava em parar, eu olhava para o senhor e o senhor estava lá empurrando água. Quase que eu falei para ele, mas eu estava doido para o senhor parar, irmão João. Ele falou, pastor, eu pensei várias vezes, eu vou parar, mas não chegava ninguém. Toda vez que eu olhava e pensava em parar, eu olhava para o senhor estava empurrando água, pastor. Aquele dia foi um milagre. Eu falei, foi mesmo, mas agora eu não falo para ele não, viu? Eu não falo para ele não, mas eu falo para você, meu irmão, bom é estar com pessoa cheia de Deus, bom é estar com pessoa otimista, que não se acovarda diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos momentos de tempestade na sua vida. Então, se você quer aprender uma lição com essa mulher aqui, ela era uma mulher otimista. Ela estava carregando um filho morto nos seus braços, mas quando o marido perguntou para ela, o que aconteceu? Ela disse, tá tudo bem, porque aquilo que a circunstância mostra aos meus olhos não é aquilo que eu acredito que Deus pode fazer na minha vida. Vai tudo bem, esse é o momento, vai passar, esse momento de dor vai passar, esse momento de luto vai passar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei para o Deus que eu sirvo, que eu vivo. Vai tudo bem. Aquela mulher, ela perdeu o filho, mas ela não perdeu o equilíbrio. Ela perdeu o filho, mas ela não perdeu a esperança. Ela perdeu o filho, mas ela não perdeu a fé. O escritor de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aquela mulher perdeu o filho, mas ela não perdeu a confiança em Deus. E o salmista vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pode vir a notícia contrária que for, pode vir o cenário de dor que for, pode vir o caos que for, mas se a sua confiança está em Deus, acredita, continua, segue em frente. Você não vai enterrar os seus sonhos. Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida. Vamos para o final. Ela era otimista, ela era determinada, mas uma característica dessa mulher que me chama a atenção era o discernimento que ela tinha. E quando ela chega diante de Eliseu, quando ela se prostra diante de Eliseu, Geazi vai tirar ela dos pés de Eliseu. Eliseu fala, não, deixa ela. A alma dela está em angústia. É natural do ser humano, é normal passar por um período de dor. Você está prestes, na iminência de declarar a morte do seu filho. É normal, é natural, é humano. É humano. Eliseu vira para Geazi e diz, não, deixa ela. Ela está angustiada. E Deus não me disse o que é. Homem de Deus. Você vê que Eliseu é um homem de Deus. Não precisa inventar, não precisa florear, não precisa falar aquilo que Deus não falou. Ele foi claro. Ela está angustiada, eu só não sei o que é. Deus não me disse, Deus não me falou o que é. Quando ela se recupera, ela fala da sua dor, ela fala da sua angústia, ela abre o seu coração e fala da sua tristeza. Eu pedi algum filho? Eu pedi algum filho?
Eu falei para você, não minta para a tua serva, não me ilude, não me engana. Eu não pedi, filho. Eliseu percebe que era problema na casa. Eliseu percebe, fala para Geazi, toma o meu cajado, volta na casa dela, não cumprimenta ninguém no meio do caminho. Quando você chegar na casa dela, coloca o meu cajado sobre o rosto do menino. O discernimento que ela tinha, esse homem está dizendo que ele não vai lá em casa, está mandando um servo dele lá em casa, é sinal de que ele não vai lá. Ela interrompe a fala de Eliseu e diz, tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive a sua alma, que se você não for na minha casa, eu não saio daqui. Sabe o que essa mulher está dizendo para Eliseu? Eu sei o que eu deixei em casa, eu sei o quadro de morte que tem lá me esperando, eu sei a forma e a situação que o meu filho se encontra. Não adianta uma oração bonita, não adianta uma dicção bonita, não adianta uma performance legal, não adianta a eloquência, não adianta a sua letra. Eu sei que aquilo que eu deixei lá em casa, só Deus pode mudar, só Deus pode resolver, só Deus pode transformar o quadro que está lá na minha casa. Então, se você não vai lá, eu não vou sair daqui. Sabe o que ela me ensina, gente? Sabe o que ela me ensina, Devec? Ela me ensina que existem coisas na nossa vida que não adianta você procurar um grande profissional, não adianta você procurar alguém com muito conhecimento. Existem coisas na nossa vida que não adianta você procurar a pessoa de influência na sua sociedade, não adianta você procurar um deputado, não adianta você procurar um governante, um vereador, seja lá quem for. Existem coisas na nossa vida que homem nenhum pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. Ela vira para Eliseu e diz, se você não for lá em casa, eu não vou sair daqui, eu não volto para lá enquanto você não for lá. Enquanto um homem de Deus, eu identifico Deus na sua vida, eu reconheço Deus na sua vida, eu sei que você carrega a presença de Deus. Ela está atraindo de volta o homem de Deus para a sua casa. Por quê? Porque ela sabe que Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, eu não sei como é que você saiu da casa e chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, se você estava prestes a enterrar o seu sonho, se você estava prestes a enterrar os seus objetivos para esse ano de 2026, se você estava prestes a jogar a toalha, eu quero dizer para você nessa noite, ainda não é tempo de você enterrar seus sonhos, ainda não é tempo de você desistir dos seus planos e projetos, ainda não é tempo de você abrir mão disso. Deus ainda tem um caminho, Deus ainda tem uma saída, Deus ainda tem uma resposta, Deus ainda pode mudar essa situação. Se coloque de pé no nome de Jesus. Ela sabia que a presença de Deus poderia mudar aquele quadro. Ela sabia que a presença de Deus podia trazer de volta a vida do seu filho. Por isso que ela não deixou o seu filho na sala. Imagina se ela deixa aquele menino na sala. Imagina o pai chegando em casa vendo o filho morto na sala. Poderia falar para os servos, minha mulher saiu, deixou o menino morto aqui, vamos preparar o enterro. Vamos preparar o enterro do menino, o menino morto dentro de casa. Ela colocou o menino lá dentro do quarto de Eliseu. Porque aquilo que você faz para Deus, não existe nada daquilo que você faz para Deus que Deus não venha retribuir para você, que Deus não venha mudar a sua história. Deus não fica devendo nada para mim, para você, para você, para você, para você. O quarto que ela construiu para o homem de Deus foi o quarto que ela experimentou o milagre de Deus na vida dela. O quarto que ela fez para o homem de Deus, para Eliseu, foi o quarto que ela viveu o milagre. Porque Eliseu chegou naquele lugar, Eliseu foi naquela casa. O final da história termina assim, não termina com morte, não termina com enterro. O
final da história não termina desse jeito, pastor. Não, porque Eliseu vai na casa da mulher. Eliseu sobe no quarto. Eliseu ora pelo menino. Ele se coloca sobre o menino. Ele anda pelo quarto. E quando ele se coloca novamente sobre o menino espirra 7 vezes e ele volta à vida. Eliseu manda chamar a mulher, e quando ela para na porta, ele entrega o filho não morto, mas ele entrega o filho de volta à vida nos braços da sua mãe. Toma aqui, minha irmã. Toma aqui. O que eu quero falar para você como um profeta de Deus nessa noite para a sua vida? Eu não sei o que você estava pensando em enterrar. Eu não sei o que você estava pensando em desistir. Não sei, não conheço você, não conheço a sua história. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração para falar com você aqui nessa noite: não enterre seus sonhos. Não enterre seus sonhos. Não enterre seus sonhos. Não enterre o seu chamado. Não enterre aquilo que Deus colocou no seu coração. Não vai acontecer no teu tempo, é verdade. Não vai acontecer do seu jeito, é verdade. Não vai acontecer da sua forma, é verdade. Mas tudo aquilo que Deus determinou ao seu respeito vai acontecer. Porque o texto diz: no tempo certo, aquela mulher deu à luz a um filho. Nada daquilo que Deus coloca em suas mãos é para gerar dor e destruição. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para você é para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar a sua geração, para abençoar os seus descendentes. Eu queria fazer uma oração com você aqui nessa noite. Se você pode, coloca a mão no seu coração. Deixa eu orar junto com você. Isso. Deixa o Espírito Santo falar dentro do seu coração. Deixa o Senhor falar com você nessa noite. Senhor, nós somos a tua igreja. Nós ouvimos a tua palavra nessa noite. Ô Espírito Santo, nós entregamos a ti os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos. Entregamos, ó Deus, aquelas áreas da nossa vida que nós pensamos em desistir. Sim, pensamos. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós cansamos. Nós lutamos contra o desânimo. Nós lutamos contra o tempo. Nós lutamos contra a incredulidade. Existem pessoas aqui que pensaram em desistir. Sim, pensaram. Pensaram em olhar para trás. Sim, pensaram. Pensaram em voltar o caminho. Pensaram. Mas o Senhor coloca essa palavra no meu coração nessa noite, para falar com o teu povo, com a tua igreja. Não enterre os seus sonhos. Não abra mão dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Porque tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, que está alinhado com o coração de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Eu não sei o que você pensou em desistir. Eu não sei o que você pensou em largar. Eu não sei o que você pensou da sua vida nessa noite. Mas o seu Espírito Santo fala contigo nessa noite. Não enterre os seus sonhos. No tempo certo de Deus vai acontecer na sua vida, na sua história, na sua casa. Eu creio nisso. Eu quero apresentar a vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Cada irmão, cada irmã, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, que o teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações, que o teu Espírito Santo possa acalmar os nossos corações, que o teu Espírito Santo possa fortalecer os nossos corações em ti, Senhor, em ti, na tua palavra, nos teus caminhos, em nome de Jesus. Você concorda? Diz amém. Você foi abençoado com essa palavra nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí: não enterre seus sonhos. Não enterre seus sonhos nesse ano de 2026. Ei, não sei como é que você entrou aqui hoje. Não sei o que você vai ter que encarar essa semana. Não sei, não faço ideia. Mas não enterre seus sonhos em 2026. Continue seguindo em frente. Continue seguindo em frente. Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa circunstância. Deus ainda está no controle da sua vida. Amém?